vamos proclamar o título da mensagem. Essa mensagem é a parte 2. A semana passada foi a parte 1, foi vista por causa da conferência, os irmãos viram no alimento diário, que foi a 8ª mensagem. Essa mensagem é a primeira desse novo alimento diário, é a parte 2. Então vamos ver essas duas em uma, né? Tá certo? Então vamos lá. Epáfras, amado conservo e fiel ministro de Cristo. Mais uma vez. Epáfras, amado conservo e fiel ministro de Cristo Jesus. Aleluia. Então, hoje nós vamos tocar na pessoa de Epáfras. Epáfras foi alguém que ouviu, né, falar de Paulo. Ele cooperava com Paulo e ele ouviu e pregou esse evangelho na região, na cidade de Colossos. Mas o evangelho que ele pregou, ele fala aqui no versículo 4, né? Aliás, versículo 5. Ele pregou o evangelho à igreja em Colossos e ela causou uma tremenda reação dos irmãos. Ele fala aqui que essa palavra que ele pregou gerou o quê? Fé para com Deus, amor para com todos os irmãos e uma esperança. Certo? Gerou essas 3 coisas que são a base da vida da igreja. É a fé para com o Senhor Jesus, o amor para com todos os irmãos e a esperança, onde nós seremos transfigurados, onde nós reinaremos com o Senhor, né? E quando o Senhor vai ser manifestado de nós. Então, esse é o evangelho que causou essa mudança, né? Causou essa transformação. Mas qual foi esse evangelho? Nós falamos em mensagem passada, é o que está no versículo 5, que ele fala a palavra da verdade do evangelho. Não é a palavra do evangelho, mas é a palavra da verdade do evangelho. Então, o que é a palavra do evangelho? A palavra do evangelho é simplesmente a palavra, doutrina, um conhecimento, que muitas vezes leva ao desenvolvimento da nossa mente e nos faz perder o alvo. Mas a realidade do evangelho é Cristo. Então, esse evangelho que ele pregou, ele trouxe a realidade, que é o próprio Cristo que foi infundido na igreja em Colossos, por isso que pôde causar tal reação nos santos, tá certo? E também no versículo 6 ele fala, essa palavra chegou até os colossenses, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Que fruto é esse? É um amor para com todos os irmãos. Então, esse amor, né, é um amor, não é um amor natural. Estava tocando ontem na reunião, que o amor natural é um amor seletivo. Nós amamos algumas pessoas que estão próximas de nós, o que nos ajudam, né? E que nós temos simpatia, mas nós não amamos todos os irmãos. Então isso aí é um amor seletivo. Mas o amor que foi gerado na igreja em Colossos era amor para com todos os irmãos. Por quê? O versículo 9 fala, por causa, ele fala aqui, do amor que era no Espírito. E o versículo 9, né? Aliás, versículo 8. O qual nos relatou do vosso amor no Espírito. Ou seja, era um amor gerado da vida de Deus, não era um amor natural. Por isso que esse amor era para com todos os santos. Então, quando nós estamos desfrutando, né, desse amor, desfrutando do Deus triuno, isso gera em nós um amor para com todos os santos, não um amor seletivo. Certo? Então, Epáfras, ele na realidade, ele infundiu a realidade do Evangelho, que é Cristo. Então, toda a economia de Deus se baseia na palavra. Tudo que Deus pretende, todo o seu plano é cumprido por meio da sua palavra. E, né, está vendo a questão do sonho de Jacó, né, que tem nesse livro aí. O sonho de Jacó, na realidade, é o sonho de Deus. Deus, ele tem um sonho, né, que é o seu plano. E ele revelou ali para Jacó. Você sabe que ali no capítulo 28 de Gênesis, essa revelação é algo tremendo. Talvez a gente nem
aprecie tanto, mas ali está todo o sonho de Deus, todo o desejo do coração de Deus é manifestado ali em Gênesis 28. Gênesis 28 mostra que Jacó, ele tinha enganado o pai dele e tinha também enganado o seu irmão. E a bênção que era para o primogênito, que era para Esaú, ele tinha enganado e essa bênção caiu sobre ele. E o irmão dele tinha jurado de matá-lo. E ele então fugiu para Arã, né, para a cidade onde tinham seus familiares. Isso por orientação da sua mãe. Então, quando Jacó já era alta hora da noite, ele estava cansado. E ele então resolveu descansar ali naquele local. Aquele local se chamava Luz. E ele então pegou uma pedra naquele local e colocou como travesseiro. Meu Jesus, né? Realmente devia estar muito cansado. E logo caiu no sono e ele sonhou. E quando ele sonhou, ele viu uma escada, onde os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E logo em seguida o Senhor ali ao lado fala: Jacó, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac. E ele então faz uma promessa de estar com ele. Para onde quer que ele vá, o Senhor vai estar com ele. E ele falou também que o Senhor faria ir e também faria voltar. E quando ele acorda, ele diz: puxa, quanto tem livre esse lugar, aqui é a casa de Deus. Aí ele pega aquela pedra que ele colocou como travesseiro e edificou uma coluna e entornou azeite. Que coisa esquisita, é ou não é? Sem revelação, meu filho, você fica mais tonto do que... Vou nem dizer, né? Então, aí ele diz assim: puxa, Senhor, se tu fores comigo e me abençoar, me trazer de volta, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. Ele negociou ali com Deus. E depois ele falou também assim: e essa pedra que tinha tomado como travesseiro e tinha edificado aquela coluna, essa pedra será a tua igreja. Não é esquisito? Qual de nós pegaria uma pedra para dormir? Ele devia pegar uma mochila, alguma coisa que ele tivesse ali, né, levando alimento, botar ali, era mais tranquilo, mas ele pegou uma pedra. Pegou, fez uma coluna. Para que isso? Derramou azeite e depois disse que aquela pedra era a igreja. Sem revelação não dá para a gente. Eu quero mostrar que a palavra de Deus, ela precisa ser revelada. O Salmo 130, aliás 119, 130 fala assim: que as tuas palavras nos dá, a revelação das tuas palavras nos dá luz ou esclarece e dá entendimento aos simples. Aqueles que têm um coração aberto para a palavra do Senhor. Então a palavra ela traz luz, ela esclarece e dá entendimento. Somente essa palavra revelada, irmãos, é que edifica, é que cumpre o propósito de Deus. Então, naquele sonho ali, Deus mostrou tudo que estava no seu coração. Deus deseja ter uma casa aqui na terra. O Isaías 66 fala assim, que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. E onde é que está a casa de Deus? No aflito, no contrito, esse homem que treme do Senhor, da sua palavra. Nós somos a habitação de Deus. Então o que é essa pedra? Nós sabemos que a pedra é Cristo, né? A pedra é Cristo. Essa pedra que representa Cristo, que também é a escada. O Senhor falou lá em João, no capítulo 1, no final do capítulo, ele fala assim que, na verdade, ele falou para Nicodemos: vereis os céus abertos e o Filho do Homem subindo, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ela. Então ele também é essa escada. Ou seja, essa pedra que representa Cristo, ele um dia, Deus se encarnou, certo? Encarnou para ser essa escada que une o céu à terra. No homem Jesus, o céu se uniu à terra. O céu desceu até a terra. O céu, que é Deus, se desceu à terra, que é o homem, e se mesclou com ela. Então, Jesus, esse homem Deus, ele é essa escada, é a porta do céu. Ele
ele trouxe o céu para a terra. E essa pedra também é a igreja. E a pedra também representa o homem pecador que um dia crê no Evangelho e recebe a vida divina, e essa vida começa a transformá-lo em pedra. Simão, ele era de barro, Simão Barjonas, não é isso que nós vimos? Simão Barjonas, quando ele creu, o Senhor transformou em Cefas, que significa uma pedra. Então a pedra representa também o homem caído, que foi redimido, regenerado, e está sendo transformado. E hoje nós estamos sendo transformados, não só nós somos uma pedra bruta, e estamos transformados numa pedra preciosa para o edifício de Deus. Então, a realidade da igreja, o conteúdo da igreja é Cristo. Nós sabemos que Cristo ele é a pedra de fundamento, né, que tem em 1 Coríntios 13. Ele também é a pedra de remate e a pedra angular. Ou seja, tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Em Colossenses capítulo 3, vamos ver versículo 10 e 11, que é que ele fala aí. Colossenses capítulo 3. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, o que é a igreja? É Cristo. Cristo é tudo em todos. Então, o desejo do coração de Deus é trabalhar a pessoa de Cristo em nós, nos saturando, nos transformando, para que nós possamos viver por meio da vida divina e expressá-la aqui na terra, na nossa vida humana. Certo? Esse é o desejo do coração de Deus. E como é que ele obtém esse plano? Hoje a igreja é esse homem-deus corporativo, vivendo pela vida divina para expressá-lo. E como é que a gente consegue expressar? O Senhor falou lá em João 6,57, ele falou assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, o Senhor Jesus, ele era alguém que vivia pelo Pai. A vida humana era vivida não pela vida humana de Jesus, não pelo seu eu humano, né? Da velha criação, mas ela era vivido por a vida de Deus que estava dentro dele. Ele vivia totalmente pelo Espírito. Ele vivia com base nessa vida. E hoje essa vida está dentro de nós para ser vivida por meio de Cristo. E para viver você precisa comer a palavra. Quem de mim me come, por mim viverá. Então, se você quer que a vida de Deus possa ser vivida em você, Cristo possa ser vivido através de você, você precisa o quê? Se alimentar da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o ponto essencial para o propósito dele. Certo? Então, quem de mim se alimenta, viverá por causa de mim. Então, um dia essa palavra, que era o próprio Deus, um dia ela se encarnou. Certo? Ela se mesclou com o homem, teve um viver humano, foi à cruz, né? Morreu e ressuscitou, ascendeu aos céus, foi ungido para exercer seu ministério celestial. Ele foi ungido também como aquela pedra, né, que foi ungida. Aqui na terra ele foi ungido para exercer seu ministério terreno. E depois que ele ressuscitou, ascendeu aos céus, ele também foi ungido para iniciar o seu ministério celestial. E aí ele se tornou a palavra viva. Ele, como a palavra encarnada, ele não podia entrar dentro de nós. Não podia cumprir o seu objetivo. Por isso ele teve que passar por esse processo para se tornar o Espírito. E hoje, Cristo hoje está na palavra, né? Então João 6,63 fala: as minhas palavras são Espírito e são vida. Por isso a palavra de Deus hoje, não despreze, a palavra de Deus é Espírito e é vida. Qual é o objetivo disso? O objetivo é que Deus deseja dispensar
no seu homem coletivo por meio da sua palavra, e assim infundir a vida de Deus para dentro de nós, e essa vida possa ser vivida em nós por meio de nos alimentar da palavra. E assim Deus se expressa aqui na terra através desse homem coletivo que é a igreja. E nesse processo de transformação, nosso corpo então vai ser glorificado, e agora esse novo homem, que é Cristo como cabeça e a igreja como corpo, vai reinar a partir do reino milenar nesse velho céu e nessa velha terra, que depois de 1000 anos vai entrar no novo céu e na nova terra, esse homem coletivo que é Cristo e a igreja. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 22, 16, 17 fala, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então o falar do corpo é o falar do cabeça, o falar do cabeça é o falar do corpo, porque estão totalmente mesclados. Por isso a importância da palavra. Deus se tornou a palavra. Essa palavra que é falada pelos profetas é o próprio Deus como Espírito. O Deus que passou por todo esse processo, o Deus Criador, que um dia se encarnou, teve um viver humano, passou pela experiência da cruz, derramou seu sangue, foi ao Hades, foi aprisionado, rompeu os grilhões, ressuscitou, ascendeu ao céu, foi entronizado para ser o Senhor de todo o universo. E agora Ele está onde? Dentro de mim e dentro de você. É essa vida, esse Espírito ou Espírito, que vai realmente nos fazer essa transformação, que um dia nós vamos estar totalmente sendo o novo homem, como Cristo como cabeça e nós como corpo, sem nenhuma rebelião. Viu, cabeça? Assim como o nosso corpo, ele é totalmente um com a nossa cabeça, né? O que eu faço aqui é que a cabeça está mandando fazer. Então não existe nenhuma rebelião no meu corpo. Há uma unidade do corpo com a cabeça. Só a rebelião quando você tem um AVC. Quando você tem um AVC, você fica rebelde. Né? Você quer andar, mas não consegue. Ele não tem expressão. Né? Porque um lado do corpo está cortado da cabeça. Então não tem expressão. Então por que eu estou falando isso? Porque o objetivo da edificação, todo o propósito de Deus, onde Ele quer alcançar, resulta na sua palavra. Mas Deus, Ele não fala a todos nós individualmente. Quando Ele quer passar a revelação da sua palavra, Ele escolhe aquela pessoa mais crescida. Por quê? Para preservar a unidade da palavra. Para preservar também a unidade da obra. É um falando, né? Eu falei ontem aqui, as pessoas falam assim, vocês têm um Papa, tem um irmão Dong, não sei o quê, só tem um falando. Mas essa é a maneira de Deus. Deus no passado falou através de Moisés. Posteriormente falou através de Paulo, onde ele revelou toda a economia, porque Paulo era um vaso capaz de receber toda a revelação da economia de Deus, para poder transmitir para nós, através das suas epístolas. Ele completou a revelação da economia de Deus no Novo Testamento, e colocou isso nas cartas. Por isso, ele já pensou se ele fosse revelar o seu plano para cada um de nós? Aqui nós temos vários níveis de crescimento espiritual, não temos? Nós temos alguns que são crianças em Cristo. Interessante que na vida humana, a criança precisa de determinado desenvolvimento para poder aprender determinadas coisas, né? Por exemplo, a alfabetização. É só quando ele tem 5, 6 anos é que vem a alfabetização. Ele vai aprender as letras, juntar as letras para formar sílabas, depois formar palavras. Mas você ainda não existe ainda cálculo, primeiro grau, segundo grau, cálculo integral. Não dá, uma criança não tem maturidade para aprender. Então, quando chega a alfabetização, aprende as letras, começa a estudar, vai aprendendo algumas coisas de matemática, os números, a somar, a dividir. Depois aprende a equação do primeiro grau, uma equaçãozinha simples. Depois a equação do segundo grau, já um pouco mais complicada. E somente na faculdade eu aprendi algo muito novo e que eu fiquei assombrado, que eu chamava cálculo integral. Como é que um cara inventar um negócio desse? Cálculo integral é uma coisa fantástica. A gente só vê isso na faculdade. Limite, tendendo ao infinito. Então, é uma coisa que foi inventada ali por Newton, Isaac Newton, né? Para poder explicar muitas coisas que a matemática comum não dava. Então, para você aprender isso aí, você precisa de um certo grau de maturidade.
Então, se o Senhor falasse o seu plano para cada um de nós, ou então se escolhesse 2 pessoas, e ele falasse o seu plano para 2 pessoas, isso ia causar um grande problema. Porque talvez algum fosse interpretar, por alguma imaturidade, interpretava de um jeito, o outro que tinha mais maturidade interpretava do outro, e aí você ia agora saber qual é o que está certo, não é? Mas não, quando há um falar, e todos nós seguimos esse falar, aí há unidade no falar de Deus e há edificação. Então em Apocalipse, né? Vamos ver Apocalipse capítulo 1. Ele fala assim, vamos lá. Revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo precisa ser revelado. Sem revelação, se você ler a Bíblia sem revelação, você apenas vai desenvolver a sua mente. Nós precisamos da revelação. E hoje, graças ao Senhor que o Senhor revelou através desses irmãos. E hoje nós temos essa palavra revelada que está escrita em livros, onde nós podemos conhecer a verdade, né? A revelação da palavra. E a revelação da palavra que edifica, tá certo? Então, revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fechando a Bíblia, escrito por João, ele fala, é um livro de revelação. Ele revela Jesus Cristo. Só de um aspecto muito maravilhoso que os livros anteriores não revelam. Então, ele revela a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Que Deus deu para o Filho, né? Para mostrar aos seus servos, que somos nós, as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, o Filho, enviando o seu anjo, notificou ao seu servo. Ele não notificou a todos os servos, ou os conservos. Ele notificou ao seu servo João. Ele escolheu um. Por quê? Porque João já tinha uns 90 e tantos anos de idade. Não quer dizer que idade é maturidade, né? Mas João, ele foi alguém que esteve ali seguindo Jesus, esteve aos pés de Jesus, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, ele recebeu os ensinamentos do Senhor. Mas ainda era imaturo. E ele passou uns 20, 25 anos na ilha de Patmos, onde ele foi ali amadurecido, né? O carbureto lá para amadurecer, foi amadurecido porque Deus queria usar ainda João para trazer essas revelações aqui tremendas que é Apocalipse. Então, o único vaso capaz de receber essa revelação naquela época era João. Então Deus queria que todos nós conhecêssemos essa revelação. Mas ele precisava de um vaso, e esse vaso foi João que ele tinha preparado. Assim como também de todos os vasos que ele queria revelar a sua economia, o seu plano, né? Na época dos apóstolos, o único que era capacitado era Paulo. Falamos ontem à noite que Paulo ele era imaturo, né? De certa forma ele era imaturo, era um vaso de grande capacidade, mas ele era imaturo. Imaturo por quê? Porque ele queria incutir nas pessoas que Cristo, o Messias que eles esperavam, era o próprio Cristo que já tinha vindo e que eles tinham matado. Mas eles na sua ânsia, né, no seu desejo humano de que eles crescem, né? E aquilo causou muito problema e queriam matá-lo, né? Ele teve que fugir de Antioquia, foi para Jerusalém. Jerusalém também tentaram matar também, porque ele discutia e queria provar que Jesus era Cristo, e essa não é a maneira. A melhor maneira hoje é não discutir, deixar as pessoas falarem, e quando tem a oportunidade você apenas fala do Senhor, não discuta. Essa é a melhor maneira, porque quem convence é o Espírito. É quem convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. A palavra de Deus é Cristo. Atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus é a igreja. Tudo que há nesse universo, todo o plano de Deus se resume em Cristo e a igreja, né? Aí no versículo 9, né? Versículo 9, né? Vamos lá, versículo 9. Eu, João, irmão vosso,
e companheiro. Vamos ver juntos isso aí, até o versículo 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essas igrejas, as 7 igrejas, ela representa a totalidade do povo de Deus, a totalidade das igrejas. Se eu escolhi essas igrejas para poder dar ser de caráter profético, né? Onde ele fala desde a história da igreja até do início, até a vinda do Senhor. Então, ele escolheu essas 7 como modelo, na verdade, representa todas as igrejas. Então, esse falar que ele recebeu, ele passou para todos os conservos e está passando hoje para nós, tá certo? Essa é a maneira de Deus. Então, como é importante, né? Como é importante preservar a unidade da sua palavra. Aqui em Colossenses mesmo, que ele fala, que Paulo fala daqui, Epáfras, ele era um conservo e um fiel ministro de Cristo. O que é um fiel ministro de Cristo? É alguém que ministra Cristo, certo? Um ministro de Cristo, ele é como um garçom, certo? Que a única coisa que ele serve é Cristo para os irmãos. Ele não serve doutrina, ele serve Cristo. Então, um fiel ministro de Cristo é aquele que serve Cristo. E ele que foi alguém que foi aperfeiçoado por Paulo, ele ministrava Cristo e foi muito fiel, certo? Ele foi um conservo, ele é um amado conservo, e também conservo significa um co-escravo, né? Na realidade, nós quando somos salvos, nós nos tornamos logo mordomos, né? Somos para cuidar da casa de Deus, cuidar das coisas de Deus. Então, ele era um conservo e um fiel ministro de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que ele ganhou de Paulo, ele passou fielmente a sua palavra. Não precisou introduzir coisas novas, mas falou aquilo que recebeu. Isso é ser fiel. Por que isso? Na igreja em Colossos, nessa época, estava começando a haver uns outros ensinamentos. Quando Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas, é porque os judeus estavam introduzindo um ensino diferente dos ensinamentos dos apóstolos. E aqui em Colossos também, ele também toca nesses pontos aí, ó. Ele fala bem aqui, capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O que é um raciocínio falaz? É aquele tipo de discurso que leva você ao erro, a se desviar do alvo. Então havia algumas pessoas que estavam querendo enganar, levando os discípulos a um outro alvo, que não o alvo da economia de Deus, o alvo do plano de Deus, que é o alvo de edificar a sua igreja, que gera fé, amor e esperança. Então o alvo era outro. Aqui no versículo 8 ele fala assim: cuidado. Versículo 8: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Hoje existem esses filósofos que amor ao conhecimento, a sabedoria, esses filósofos querendo conhecer as coisas humanas, aquilo ali gera orgulho, as pessoas se tornam muito importantes, buscando conhecimento para estar acima dos outros, dominar os outros. A filosofia, a verdadeira sabedoria, nós sabemos que é Cristo. Você quer ser sábio, busque Cristo. Isso que eu estou falando está na Bíblia, lá em Coríntios, 1 Coríntios. Então, o fato é que havia pessoas já usando aqui a filosofia. Na Epístola aos Gálatas, eram aqueles que estavam com ensinamentos judaicos, ensinando a religião judaica, coisas da religião, que nós sabemos que aquilo era só figura de Cristo. Cristo era a realidade, mas eles estavam ensinando algumas coisas. Então, cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Enredar é colocar uma rede, como uma armadilha, um laço de passarinho para te pegar, certo? Para te pegar e te matar. Então, cuidado que ninguém venha colocar uma armadilha, Essa enreda aqui, cuidado que ninguém venha colocar uma armadilha para você, com filosofias, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Aleluia! A única sabedoria é Cristo. Nele habita toda a plenitude da deidade. Certo? Mas essas coisas, filosofia humana, ela tira a pessoa do alvo. Capítulo 20, aliás, versículo 16. Ele fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábado. O que era isso aí? Essas eram as coisas do judaísmo. Comida, tudo isso era uma figura de Cristo, né? No Velho Testamento, o Senhor falou para o povo de Israel, antes o Senhor colocou todos os animais para comerem, não foi? Quando o homem que só comia vegetal, logo depois do pecado, houve necessidade de redenção, Deus mandou agora que todo animal que vive seria alimento para o homem. Mas para o povo de Deus, o Senhor mandou selecionar alguns tipos de alimento. Mas nós sabemos que esse tipo de alimento é uma figura do contato nosso com as pessoas. Nós não devemos andar com animais imundos. Nós somos agora animais limpos, nós éramos animais imundos, nós éramos cachorro. Né? Animal imundo, ninguém come cachorro. Embora você come hoje, e pode comer. Né? Mas eu digo, no Velho Testamento, isso era um animal imundo, o povo judeu não comia. Então, não contactar os animais imundos, imundo significa que o povo de Deus não poderia ter sociedade, nenhuma relação com as pessoas que não fossem do povo de Deus. E hoje deve ser ainda assim. Nós somos o povo de Deus, devemos manter, né? Procurar sempre nos casar e ter comunhão ou algum negócio com aqueles que são da família de Deus, que são filhos de Deus, tá certo? Isso é preservar a vida, né? Então, comida, bebida, você pode ter até um senso de saber, né? Mas ele fala, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Sombra de quê? De Cristo. Né? Certo? Aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas aqui tem uma sombra da Bíblia. Essa comida, bebida, lua nova e sábado era uma sombra. A realidade está aqui e aqui tem a sombra. Você quer a sombra ou quer isso aqui? Então, as pessoas do Velho Testamento ainda usam isso aí. Certo? E ainda existe cristãos hoje, por falta da revelação da palavra, que ainda conserva a sabedoria de guardar o sábado, guardar alguns dias e guardar alguns tipos de alimento, certo? Que tem uma impressão de sabedoria, mas isso é a falta de conhecimento. Paulo fala aqui, falta de conhecer a verdade do Evangelho, tá? Então, todo animal pode ser comido, né? Pode se botar magia para mim, nem bote que eu não como. Porque eu não tenho esse hábito. Mas quem come pode comer, né? Então, a gente foi habituado a comer certo tipo de comida. Tem outros que comem rato, tem outros que comem cachorro. Não tem problema nenhum. Todo ser que vive pode ser alimento. Não podemos estar julgando nada, nem criticar coisa nenhuma. Então, eu quero mostrar que havia esse tipo de doutrina. Em 1 Timóteo é muito bom, porque Timóteo ele era um jovem e foi aperfeiçoado por Paulo, né? E estava havendo problema também, já nessa época, né? Também, já quando ele escreveu 1 Timóteo, já estava vendo a degradação. Você vê que aqui já está entrando na filosofia, né? As coisas humanas. Então, em 1 Timóteo, Paulo fala assim... vamos ver aqui, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Quer dizer, tinha alguém que não estava seguindo os ensinamentos saudáveis dos apóstolos. Eles estavam seguindo uma outra doutrina, um outro ensinamento que não era os ensinamentos dos apóstolos. Então, irmãos, quando nós não estamos debaixo do encabeçamento dos irmãos, do falar, e você fala algo, pode até estar correto, tá certo? Mas é algo que é um ensinamento diferente.
isso pode causar problema no corpo de Cristo. Estava falando aqui com o Edson, né? Vamos supor, todo o Edson falou, olha, esse mesmo falar está sendo, qualquer igreja você vai, está sendo falado isso aí. Aí já pensou, você vai para um local que lá está se estudando o livro de Lucas, ou Gênesis, né? Então, isso quebra um pouco a unidade, né? Isso quebra a unidade. Então, o falar é que traz unidade. O único falar é que traz a unidade. Então, o que aconteceu? Aqui estava causando problema. Por que houve problema de divisão na igreja? Porque estava vindo um falar diferente, que não era os ensinamentos dos apóstolos. Então, quando eu estava a fim de que não ensinem outra doutrina ou ensinamento diferente, certo? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Isso é coisa dos judeus, né? Fábulas é aquela história de milagre, não sei o que os judeus contavam aquelas coisas lá, que isso aí não produz nem um pouco a economia de Deus. Promover muito milagre, isso não produz o propósito de Deus. Genealogia causava mais era confusão, divisão e discussão, inveja. Nem se ocupa com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé, do que a economia ou o dispensar de Deus na fé. Então, tudo que Deus quer é dispensar o Deus triuno para dentro do seu povo. Isso é através da palavra, que é através da fé. Tudo Deus já preparou. Certo? A economia do Novo Testamento está toda preparada. A fé está aqui. O que você precisa fazer agora, o que é? Viver. Isto é a esfera da fé. Através de nós recebermos por crermos no Senhor Jesus. Não precisamos fazer nada. Nós temos que descansar. Aquela pedra que Jacó colocou como travesseiro representa Cristo como nosso descanso. A nossa obra tem que ser em Cristo como travesseiro. Nós temos que operar, pregar o Evangelho, cuidar dos irmãos, mas descansando em Cristo. Porque toda obra é dele. Nós somos apenas um vaso para levar a cabo. Cristo é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado. Não guarde o sábado, porque você já tem o sábado que é Cristo. Certo? Então, tudo já está feito. Tudo, ali está lá em 2 Pedro. Tudo que conduz à vida e à piedade, irmão, está dentro de nós como um espírito para nós recebermos, desfrutarmos e a economia de Deus ser levada a cabo para dentro, por meio dele. Então, isso aí gera discussão e não o plano de Deus na fé, dispensar de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação que ele estava fazendo ali, visa o quê? O amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, o objetivo que ele estava falando aquilo visava o amor, porque esses ensinamentos diferentes causavam divisão e discussão. Não gerava amor, gerava era ódio. Mas a verdadeira palavra, o verdadeiro dispensar de Deus, gera amor para com todos os santos e um apreço pela palavra. E traz paz para nós. Então isso era o objetivo de Paulo, né? Trazer essa revelação da sua palavra para gerar amor. Pois desviando-se algumas pessoas destas coisas. Que coisas são essas? A palavra de Deus está sendo dispensada. Perderam-se em loquacidades frívolas, ou seja, em palavras vãs, tolas, que não gera vida, que não gera economia de Deus, só gera problema e confusão e divisão. Por quê? Porque se desviaram do alvo. Pretendendo passar por mestres da lei, está vendo aí, ó? Querendo se mostrar que era mestre da lei, conhecedor, querendo trazer um ensinamento novo que estava causando problema na vida da igreja. Querendo passar por mestre da lei, vamos ver esse versículo junto. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousada asseverações ou afirmações. Eles diziam coisas, mas não entendiam. Vamos guardar sábado, não vamos comer só vegetal, porque Deus criou o homem para comer vegetal, e tal. Isso até parece uma coisa de sabedoria, né? Mas isso aí gera orgulho. Vamos ver aqui o capítulo 6. Daqui mesmo de Timóteo. Viu que é esse problema, o que causa divisão? É um falar diferente.
Versículo 6:3 fala assim, capítulo 6, versículo 3 de 1 Timóteo fala assim: se alguém ensina outra doutrina, ou ensinamento diferente dos apóstolos, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contenda de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações ou discussões sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, que é Cristo, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, quais são os ensinamentos saudáveis de Cristo? Os ensinamentos dos apóstolos é aquele que é segundo a piedade. É dispensar vida para o nosso espírito e exercitarmos o nosso espírito para que a vida de Deus possa ser expressa através de nós. Esse é o verdadeiro ensino. Se o falar de alguém não traz Cristo, não gera Cristo, espírito nem piedade, esse ensinamento não presta. Certo? Pode vir a pessoa mais intelectualmente atraente com as suas palavras, vã sutileza, que aquilo vem de onde? Do quinto dos infernos, se é que tem. Aliás, eu estou falando isso que está na Bíblia. Não fala em quinto, vou mostrar para vocês. Então, essas coisas vêm de Satanás e dos anjos caídos. Certo? Para quê? Para induzir ao erro, para que o povo de Deus perca o alvo, que é Cristo, que é o dispensar, que é exercitar o Espírito para a piedade, né? Para expressá-lo no nosso viver. Tudo que Deus quer é isso, é que nós possamos viver Cristo. As boas obras, né, que ele fala lá, Paulo fala para as boas obras, que é viver pela vida divina, para expressar o Deus triuno na nossa humanidade. Então esse é o verdadeiro ensino né? Então você vê que aqui gera o quê? Discussão, inveja, orgulho. Certo? Esse é um grande problema. Em 1 Timóteo, aliás, o 4, esse versículo 4 aí que eu estava falando agora, hein? Não, vamos ver aqui o capítulo 2, depois a gente volta para o 4. 2 Timóteo capítulo 2, o que é que ele fala aí? Vamos ver versículo 1 e 2. Vamos lá, vamos ler esse versículo. Vamos ler junto, peraí, vamos ler junto. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outra. Essa é a maneira como Deus infunde as suas palavras para nós. Ele escolhe alguns que são mais crescidos, escolhe um para ser crescido. Esse vem aperfeiçoar outros que são fiéis, que aperfeiçoam outro. E essa palavra que sai, por exemplo, na conferência, acaba chegando até o interior, em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Vem através desses irmãos que são aperfeiçoados, que são fiéis, né? Então, o que de minha parte ouviste, e nós ouvimos, devemos transmitir a homens fiéis e homens idôneos, ou seja, que saiba realmente passar isso aí, né? Mestres, que possam realmente passar essas verdades, para instruir a outros, e assim, todos nós hoje estamos aqui, porque começou lá com o irmão lá em cima, irmão Dong, passou pelos irmãos responsáveis, depois vem os irmãos, os presbíteros aqui na igreja, e os diáconos, e aqui nós estamos sendo aperfeiçoados. Daqui a gente vai para o interior para aperfeiçoar outro, e esse mesmo falar, e isso está gerando, todo o plano de Deus está sendo levado a cabo. Isso não é maravilhoso? Agora, se você for falar algo diferente, aí você vai causar um grande problema, vai causar divisão. No capítulo 4 de 1 Timóteo, olha aqui, eu estava falando negócio de demônio, está aqui, né? Eu estou falando assim, mas está aqui na palavra, viu? Vai dizer capítulo 4. Ele fala assim, ora, versículo 1.
1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, quem está falando isso aqui é o Espírito. Está falando para nós que nos últimos tempos, que é hoje que nós estamos vivendo, alguns vão se desviar da fé. Por quê? Porque vão dar ouvido a esses espíritos mentirosos, enganadores. Esses espíritos enganadores são os anjos caídos, que se aliaram a Satanás nessa rebelião, que eles estão nos ares para causar um dano no homem. E também aos demônios. Nós sabemos que os demônios estão aqui na terra, que se aliaram, né, a Satanás com os anjos caídos, tudo para causar um dano ao homem. Então, esses ensinamentos diferentes, ele vem de quem? De demônios. Preste atenção, não sei o que eu estou falando, não. O que não é o ensinamento saudável, o que é o que difere disso, ele vem de demônio e dos anjos enganadores. Certo? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, se falar mentira, a sua mente foi cauterizada, ela se tornou agora insensível, não recebe mais. Eles tinham o Senhor, estavam lá, mas agora, por começar talvez a se orgulhar e querer ouvir algumas coisas, e querer fazer alguma coisa, e querer ser alguma coisa, a sua mente começa a cauterizar e ele começa a dar um ensinamento diferente. Irmãos, tenham muito cuidado, para que a gente não caia nessa cilada e nos tornemos alguém dessa esfera. Certo? Precisamos estar debaixo, sabe? Nós temos que ser humilde, né? Precisamos estar debaixo desse falar, ouvir esse falar e seguir junto, né? Com os irmãos, certo? Então, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento. Existe alguma religião que proíbe casamento? Não fale. Mas existe religião que proíbe casamento. A proibição de casamento, me perdoe, eu vou dizer. Isso aqui são ensinamentos que vem de quem? Não fale. Não fale que está sendo filmado. Mas esse ensinamento, a Bíblia está falando aqui, nós vemos nesse instante. Então, proíbe casamento, o que mais? Abstinência de alimento, que tudo isso Deus fez para nós. O casamento é algo precioso, irmãos. É através do casamento que a vida perpetua. Que Deus tem o seu povo através do casamento. Certo? Casamento é algo precioso demais. Proibir o casamento, isso é contrário à economia de Deus, isso é coisa de Satanás. E também alimento, o alimento que Deus deu, tudo que Deus fez é bom, é para o desfrute do homem, para que o homem possa viver e buscar o Senhor, e louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, e servir ao Senhor. Ele precisa de alimento material. Agora, proibir alguns alimentos, proibir casamento, isso aí não é ensinamento saudável. Isso é outro ensinamento, outro tipo de ensinamento. Pois tudo, versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então tudo que colocar na sua mesa, gia, sapo, sei lá o que for, você, Senhor, obrigado, santifica esse alimento que eu quero comer, e come, certo? Quando nós pregamos o Evangelho, a gente passa por essa situação, coisas que a gente não está acostumado a comer. Diz que os irmãos comeram um grilo lá na China, ficaram todos grilados lá comendo grilo. Mas a gente tem que exercer o amor para com todos, né? A Bíblia fala que tem que comer de tudo que colocar na mesa, né? Então o que é que você faz nessa hora? Senhor, obrigado. Recentemente eu fui num canto e os irmãos... não vou nem falar porque vai estar... não vou falar não. Não vão saber que sou eu, né? Então, nós temos que comer de tudo, tá certo? Mas só que lá tinha outros tipos de alimento, então eu selecionei. Mas se só tivesse aquilo, eu teria que comer, né? Então, irmãos, isso mostra que nós devemos orar para santificar, que tudo que Deus fez é para o homem, para o desfrute do homem, tá certo? Perdoe se eu estou falando essas coisas assim, mas isso aqui quem fala é a palavra de Deus. Vamos ver agora o versículo 6.
Olha junto, vamos ler junto esse versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha bem, vou repetir. Expondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo, ou seja, um bom dispenseiro de Cristo. Certo? Mas esse dispenseiro, ele está o quê? Alimentado com a palavra. É diferente de um conhecimento que só faz estimular a tua alma e causar confusão, divisão, inveja, orgulho, né? Como nós lemos agora. Mas essa palavra, primeiro, nós que vamos transmitir, ela primeiro tem que nos alimentar, para que a gente possa crescer espiritualmente e assim suprir a outros irmãos. Então Timóteo, como era um jovem, ele precisava ser nutrido com essas palavras, as palavras saudáveis, que é a palavra da revelação de Cristo para nós. Essa palavra é uma palavra que alimenta, que nos supre, tá certo? Então, um alimento saudável, ministrado de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé. A fé aí é toda a economia de Deus, é tudo que diz respeito ao Novo Testamento, com respeito a Cristo, é o nosso alimento espiritual para crescermos em vida. Né? E da boa doutrina e dos bons ensinamentos que nós temos seguido de perto. Qual é o ensinamento que nós estamos seguindo? Hoje são os ensinamentos do irmão Dong. Há um tempo passado a gente seguiu os irmãos Lee. Mas o irmão Lee morreu, nós estamos seguindo o irmão Dong, que está no mesmo falar, no mesmo dispensar da vida. E hoje nós seguimos. E aqui fala, se você seguir, você vai ser um bom ministro de Cristo. Então, para seguir, nós temos que pegar e tem que seguir de perto. O que é seguir de perto? Seguir de perto é você estar presente nas conferências, nas reuniões de casas, nas reuniões de sábado, que ontem eu vim, meu Deus do céu, só tinha 4 pessoas, ainda bem que depois o Kleber veio. Aí o Kleber me falou, é porque tinha outra reunião que foi um pouco mais, que o irmão deixaram para fazer mais cedo, eles fizeram um pouquinho mais tarde, e aí atrapalhou. Irmãos, vamos ter cuidado para não termos a reunião paralela na reunião de sábado, tá certo? Vamos fazer tudo para não termos reunião, porque no sábado é onde nós temos a reunião ministerial, onde Deus dispensa o seu encargo, onde esse falar único está sendo falado. Então não faça, nós temos tanto dia na semana, mas não faça no mesmo horário da reunião. E vamos fazer o possível de vir, né? Eu estava dizendo isso aí, não é questão que se culpa, eu disse, o inimigo trabalha para nos desanimar. Eu estava dizendo assim, quando eu vejo, na sexta-feira, era reunião de casais. Eu estava alegre, me preparando todinho, porque eu queria vir para essa reunião de casamento, dos casais, né? Porque eu até estou fazendo um curso com uns 2 ou 3 casais. Aí o que acontece? Quando chegou na sexta-feira, me deu um desânimo, uma vontade de não vir. Isso vem lá de onde? Lá dos quintos dos infernos. Até parece que eu estou com febre, um desânimo, estou dizendo, eu acho que eu não vou para a reunião, eu estou assim, eu acho que eu estou com febre. Aí quando eu comecei a pensar, isso é cor lá do diabo. Quando chega aqui, meu Deus, aquele maravilha, né? A gente desfruta, nada, desaparece tudo. Então, irmão, isso acontece com todos nós, certo? Quando é na hora da reunião, aí eu estava passando encargo até para os irmãos aí, né? Que o Kleber estava lá na hora, que era a gente poder ligar para os irmãos para virem, irmãos. Porque eu até para liberar a mensagem não estava muito encorajado não, entendeu? Porque a gente fica assim, tão desanimado, né? Eu sou o primeiro responsável por isso aí. Na verdade, eu tenho faltado mais, sou eu no sábado. Eu quero ver se eu vou me redimir e venho agora no sábado com mais frequência. Eu tenho saído muito no sábado e tenho faltado, né? Eu sou culpado disso aí. Então, vamos ver se a gente estimula o nosso grupo, né? Eu tive o sentimento de ligar para as irmãs do nosso grupo e eu não liguei na hora. Mas sempre elas estão com a gente viajando, sabe, quando não tem, elas vêm. E quando a gente olhou a faixa, a gente tinha até ligado para a gente, para ver até a gente passar por lá para pegar. E eu me senti culpado, porque se a gente tivesse ligado como eu queria, ela ligou numa hora que a gente estava tomando banho, então foi uma coisa que a gente não pôde perceber. Então, que mordomo sou eu, né? O meu grupo familiar não veio, alguns irmãos, por quê? Porque eu não tivesse ligado. Então, irmãos, vamos ligar uns para os outros, certo? O local 1, esse local aqui, se a gente for olhar, tem muitos irmãos, juntando irmão da UTO, irmãos da cidade de funcionário, irmãos daqui, né,
né? Cocó, né? Então tem muitos irmãos, que dá para ter muitos irmãos aí para a gente se reunir, irmãos. É muito bom a gente estar junto, né? E estar debaixo desse guardar e desse falar, certo? Então não é repreensão, coisa nenhuma. Eu sei que nós somos nossas fraquezas, mas é para lembrar a gente, vamos ver se a gente estimula mais essas, para ver se encoraja mais para a gente servir melhor, né? Essas reuniões de sábado, né? Aqui eu decidi que tem muito poucos irmãos no sábado, né? Apesar de eu vir poucas vezes, mas sempre que eu venho tem poucos irmãos. Não sei se é coincidência, mas eu pergunto o Marlon, não, sim, vai, é isso mesmo. Tem sido mais o Dias Macedo, né? Que tem. Então, irmãos, vamos ver se a gente. Perdoe se eu estou. Mas só encorajando a gente, porque através debaixo desse falar, é que a economia de Deus, é que o plano de Deus é cumprido. Né? Se a gente não estiver ouvindo, mas eu tenho um alimento diário, mas não é a mesma coisa. Certo? Você tem o alimento diário, e você não sabe a luta que nós temos. Pega o alimento diário, não é tão fácil assim para a gente liberar essa mensagem, não, hein? Você pega esse alimento da segunda-feira, segunda-feira ele dá uma porção para você, terça-feira te dá outra. Você concatenar tudo isso daí e trazer uma mensagem só para suprir os santos, e ainda mais, como você já tem isso aí, eu tenho que cavar mais ainda. Eu já trouxe alguma coisa nova para você, não trouxe? A questão de Gênesis ali, estava vendo por lá? Então, isso aí é porque a gente precisa para trazer algo para os irmãos, mas dentro da mesma linha, tá certo? Então, se você não vem para as reuniões, você vai ter uma perda. Além do mais, é que através das reuniões é que nós estamos sendo aperfeiçoados para gerar o corpo de Cristo, né? Certo? Então, precisamos estar juntos. Certo, irmão? Certo? Não é repreensão, não é coisa nenhuma. É o encorajamento, que eu também sou assim. Dá umas fraquezas, um desânimo. A gente precisa realmente do encorajamento dos santos. Então vamos ligar no sábado à tarde. Os irmãos sugeriram que até a Gal falou que quando liga no sábado de manhã, às vezes a situação a gente acaba esquecendo. Então é ligar no sábado à tarde, só para encorajar. Na hora que a gente recebe uma palavra, irmãos, eu estou indo. Pode vir doença, tudo de cargo, eu vou também. Não é? É isso que é a vida da igreja. Os mordomos são isso aí, irmãos. É cuidar dos santos. Nós estamos cheios de fraquezas, né? Não é culpa nossa, não. É porque nós temos um corpo corruptível. E nós precisamos de encorajamento todos os dias. Então, o que é esses ministros fiéis? Certo? Até tarde, né? Então, esses servos fiéis e idôneos, eles primeiramente têm que ser alimentados com a palavra de Deus. E também precisa guardar o bom depósito. Aqui em 2 Timóteo ele fala, essa palavra tem que ser guardada em nós. Deixa eu ver aqui qual aliás, 2 Timóteo, não, é 1 Timóteo. Ele fala assim, né? Guarda o bom depósito. Onde é que tem isso aqui, hein? Aqui no versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, fala assim, olha aqui, mantém. Nós precisamos não só receber essas palavras, mas precisamos manter. Para manter, nós precisamos de algumas condições aqui, né? Precisamos de uma consciência pura, um coração puro e uma consciência sem ofensa, né? Versículo 13, vamos ler lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, fala assim, mantém, ele falando para Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras. Mantém o padrão das sãs palavras. Por quê? Porque essas palavras que nós recebemos, se nós não tivermos cuidado, irmãos, ela pode vazar.